Bom dia, gente. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só de quantos, meu Deus, estão com a alma sofrendo, sedenta,
deste refrigério. Sedenta, meu Pai. Porque as lutas do dia a dia têm sido tão intensas, meu Deus, tão intensas, que quem geme é a alma, meu Deus. O corpo físico padece, perece, adoece, porque a alma está sofrendo, a alma está só, a alma está fragilizada. Então, Santo Espírito, o Senhor que conhece o meu coração e o coração de cada uma dessas pessoas, nos dê refrigério hoje. Sim, Jesus. Se o Senhor não usar de misericórdia, meu Pai, todos sairão daqui da mesma forma que entraram, meu Deus. E não foi para isso que o Senhor deu a vida do teu filho na cruz por nós, míseros pecadores. Não foi. Foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna, meu Deus, não é a vida apenas após a nossa morte do corpo físico, mas é agora. A preparação, meu Deus, a alma sadia, fortalecida, cheia da convicção de que não importa os desertos que enfrentemos, que passemos, como essa pessoa de repente está enfrentando um deserto, passando uma luta, mesmo cercada por muitos à sua volta, ninguém pode fazer nada por ela, porque não é para ninguém fazer, é para invocar ao Senhor e o Senhor aparecer para ela no meio do deserto, como quando o povo passava pelo deserto, caminhando os 40 anos pelas falhas de alguns, mas todo o povo passou por aquele deserto. O Senhor não nos abandonou um dia sequer, meu Pai. Durante o dia, a nuvem os protegia daquele sol escaldante do deserto. À noite, aquela tocha de fogo, além de aquecê-los no frio intenso, iluminava-lhes os caminhos. Mas o Senhor em nenhum momento se afastou ou desistiu deles. E eu não creio, meu Pai, que o Senhor tenha desistido de nenhum de nós aqui, porque se assim fora, não estaríamos aqui hoje. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que mim, enche-me até que mim, enche só a ti, e então usa-me, Senhor. Mais uma vez, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrando o nosso coração, quebrando, meu Pai, transforma-me conforme a tua palavra. Diga para ele, encha-me que até que em mim, até que em mim
se ache só a Ti, mas nada do nosso coração, meu Pai, mas nada, só a presença do Senhor. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, fonte sonhada, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Oh, Pai, usa-nos a deixar a Tua palavra, a Escritura, aqui está a direção, meu Deus, para podermos receber o alimento do Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar aqui, mas o Senhor sabe, porque a necessidade do nosso coração, do meu coração é uma, mas eu não estou aqui para poder falar da necessidade do meu coração, meu Pai, mas é aquilo que vem ao encontro da necessidade do coração das pessoas que o Senhor trouxe aqui, da igreja do Senhor, dos filhos do Senhor. Fala o que a gente precisa ouvir, meu Pai, o que a gente tem necessidade de ouvir, para a glória do Teu nome, meu Deus. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toma nossa vida, essa reunião, toma essa palavra nas Tuas mãos e abençoa a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que crê e vive de graça em graça, diga graças a Deus. Amém. Bom dia. Jesus, ele, no livro de Mateus, no capítulo 5, quando ele começa o ministério dele, ele começa a ensinar as pessoas o que era o reino de Deus. As pessoas não conheciam, estavam esperando que viria um rei para poder destronar o Império Romano que aprisionava os hebreus. Por quê? Porque quando a promessa que viria um Messias, um Salvador, um rei, o povo daquela época para trás pensava que o rei seria uma pessoa física, humana, porque todas as terras à sua volta tinham reis. Tanto que quando Samuel, que foi o último dos juízes, o profeta Samuel, ele disse para Deus: olha, eles não querem mais que eu seja o elo entre o Senhor e eles. Eles querem um rei, porque todos os povos à nossa volta têm rei. Só nós, os hebreus, não temos. Então foi quando escolheram
Saul, para que ele tivesse um rei personificado, encarnado, e não um rei divino. Quando veio a promessa de Jesus, eles pensavam que aquele Messias, aquele rei dos judeus, fosse alguém que ficaria aqui entre nós e naquela época ia resolver todos os problemas do mundo, que era tirar o povo da escravidão, do jugo dos romanos. O Império Romano dominava aquela época. Antes tinha o Império Grego, a Grécia, a Síria, a Babilônia. Eles sempre subjugados e todos eles esperando que um dia viria quem? Um rei. E veio Jesus. A simbologia de Jesus nascido na manjedoura. Eu não vou entrar em detalhes de discussão sobre o fato dele ter nascido em manjedoura, o fato dele ter entrado dentro da cidade de Jerusalém num jumentinho, porque são todas simbologias da Bíblia, da época, que muitos pregam um montão de coisa e muitas vezes só da sua cabeça, mas sem nenhum interesse ou que sirva para o nosso alimento espiritual. Eu estou fazendo essa introdução para poder chegar aqui em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, que são ensinamentos desse rei, do reino de Deus, para todos aqueles que esperavam um rei que ia pegar em espada, em lança, para poder lutar contra o Império Romano. E ele falou: gente, não é nada disso. Em outras palavras, eu não vim aqui para isso não, pessoal. Se você está querendo derramamento de sangue, esquece, porque não é comigo. E começa lá no capítulo 5, em Mateus, das bem-aventuranças. Todos nós já lemos várias vezes. Mateus capítulo 5, aqui, que ele fala do sermão da montanha. É aqui que ele começa o ensinamento do reino de Deus para aquele povo que esperava um rei que ia pegar na espada. Às vezes nós olhamos e vemos o ensinamento de que a fé é bruta, de que a fé é para você lutar, matar ou morrer. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Eu ouvi a igreja dizer amém? Amém. É isso aí. A nossa luta é espiritual. Nós saímos desse reino do mundo para entrarmos no reino de Deus. O reino espiritual não é para lutarmos com espada, não é para lutarmos com qualquer tipo de instrumento humano que consiga causar dor física nas pessoas, perfurar as pessoas. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para me tirar desse mundo de ódio, de ressentimento, de rancor, de olho por olho, dente por dente. Me feriu desse jeito, eu vou te ferir do outro também. Tu vai sentir a mesma dor que eu senti. Ele falou: não, para tudo. Não é nessa finalidade não. E ele começa aqui na bem-aventurança. Vendo Jesus as multidões, eu falei para você que não sabia o que ia pregar, não sabia, não foi? Eu pensei em um montão de outra coisa, já estou começando por outro lugar que Deus sabe a necessidade do nosso coração. Uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que Ele quer que a gente faça para a glória dele. Vendo Jesus as multidões, pastor Fábio, até que horas é a reunião? Até quando Deus quiser.
Amém. Glória a Deus. Está respondido, pronto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Os discípulos eram aqueles que estavam próximos, que ele reservou, e selecionou para caminhar com ele para o ministério do reino de Deus. Era um rei que não tinha soldados, tinha pescador, tinha cobrador de impostos, tinha gente desprezível ao seu lado. Se estavam esperando um rei chegar aqui embaixo num carro desses, um carro aqui importado, um super carro que vocês conhecem, alguém conhece? Uma Ferrari, Que nada, ele chegou aqui numa charretinha. Entendeu? Não é o fato de ter chegado na charretinha, é o que ele veio trazer. Amém. Desconstruir tudo que esse mundo tenta construir em nós, tudo que esse mundo tenta construir em você, tudo que a situação tenta construir em você. Ele veio para desconstruir, e é isso que ele está fazendo hoje em nós, desconstruindo o que tentaram construir durante anos, transformando a sua essência no que Deus quer, para uma essência que alguns manipuladores da fé querem fazer das pessoas. Instrumentos da religiosidade, da sua ganância, da sua cobiça, do seu interesse, sem respeitar quem? As pessoas. As pessoas são, para alguns que usam o nome de Deus, simplesmente instrumento para que ele possa alcançar mais poder. E as pessoas cada vez mais pisadas, humilhadas, e quando eles não têm mais nada que sugar, como o diabo, o que eles fazem? Jogam fora, na sarjeta. Mas graças a Deus que esse cara, que para eles é um cara, porque eles não pregam o Cristo vivo, eles usam o nome, a marca Jesus, que essa marca é mais conhecida em toda a terra. Eles usam a marca Jesus para o seu intento, os seus interesses. Mas quando essa pessoa que foi usada, que foi espezinhada, que foi sabotada nos seus pensamentos, nas suas vontades, roubaram a sua inocência, roubaram a sua pureza, e depois de anos, a pessoa, de tão decepcionada, tão frustrada, ela fala assim: eu não quero mais saber de igreja nenhuma, porque para mim é tudo igual. Para mim esse Deus não existe. Mas ele veio trazer uma proposta diferente. Ele veio falar para você desconstruir isso que construíram em você. De repente a pessoa não vem na igreja porque ela gosta de beber. Aí vai para uma denominação que fala: você não pode beber. Faz na sua vida o que você quiser. Se você acha que você deve beber, beba, mas saiba beber, para depois não ficar dando trabalho em casa, um trabalho para os outros. Não vai beber e depois pegar um carro para dirigir, porque nesses casos, ao invés de morrer só aquele que bebeu, infelizmente quem morre são outros, que não tem nada a ver.
aí espera que o pastor diga para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não, a vida é sua. Aqui nós ensinamos a palavra, damos a direção da palavra. A decisão da sua vida não coloque nos meus ombros. A responsabilidade das suas decisões são suas. Eu não estou falando para ninguém beber, amém? Eu estou dizendo que jamais eu vou dizer para você assim: não beba. Se a pessoa tem problema com álcool, ela vai beber para quê? E aí outras coisas que se sucedem. A proposta que Jesus trouxe não é proibir ninguém a nada, é te ensinar, dar a palavra e depois com o exemplo dele. E aqueles que recebem o teu Espírito, o Espírito Santo, que tem o seu Espírito, que tem a graça de Deus, esses seguem o ensinamento de Jesus. Se você não consegue seguir o ensinamento de Jesus, desculpe, você ainda está sob influência daqueles que tentaram te dizer que o Cristo que veio, essa marca, esse cara famoso, que faz muita gente enriquecer em detrimento da pessoa que é necessitada, que quer um amparo, que quer uma atenção. Esse cara não é Jesus, o que nós conhecemos, o que a palavra de Deus, ela aqui, nos apresenta. Os discípulos se aproximaram e ele passou a ensinar. Aí ele começou nesses ensinamentos do reino de Deus para eles. Preste bem atenção. Depois, na sua casa, você medite sobre os ensinamentos de Mateus capítulo 5. Eu não vou falar todos, 6 e 7 são os ensinamentos iniciais. Nós vamos nos ater num ponto específico, mas eu vou ler algumas bem-aventuranças, alguns ensinamentos. E ele diz, ele começou a ensinar a todos, os discípulos e a todo o povo, como agora está acontecendo conosco. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não sai lendo a Bíblia como se fosse um livro. Sai lendo, meditando, refletindo o que ele quer dizer para você. Porque o que ele quer falar com você, para mim ele quer falar algo diferente. A mesma palavra, porque a nossa necessidade não é a mesma. Você pode ser casada, tem o seu marido, tem a sua esposa, tem os seus filhos. A mesma mensagem que todos vocês vão ler, para cada um é diferente. Para cada um. No 4, não vou falar 2, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Quando você chora, você bota para fora. Somos seres humanos. O pior ensinamento que pode dar para uma pessoa, principalmente para um homem, quando é criança, que a criança chora por qualquer coisa, é falar assim: homem não chora. Desculpe, eu vou falar, ignorância. Ser humano, qualquer um, chora. E não tenha vergonha de chorar na frente dos outros. Não é demonstração de ser fraco. Você é humano. Às vezes você se faz de forte,
mas por dentro você está se esfarelando. É verdade ou não é? Sim. Isso faz um mal para o seu corpo, somatiza tudo. Nós somos uma engrenagem, pessoal, que funcionamos da cabeça, do fio de cabelo até a unha do pé, em completa sintonia. Se um pontinho tiver errado, desculpa a expressão, esculhamba tudo. E a parte emocional, principalmente. E o que mais a gente sofre de bombardeio é na parte emocional. Eu vivi num lugar durante muito tempo que eu tive que aprender a me calar, suportar e não falar. Me libertei desse lugar. Eu reconheci que eu não precisava estar naquele lugar sofrendo como impunha um sofrimento para estar próximo de Cristo. Mas eu trago cicatrizes e eu estou lutando. Estou buscando em terapia com psicólogo. Eu ouvi dizer durante muitos anos que psicólogo é coisa do capeta. Ignorância pura. Eu costumo dizer que chega ao cúmulo da idiotice. Sim. Porque quando eu não quero que você descubra alguma coisa, eu tento demonizar aquilo que você suscita querer conhecer. Isso chama-se manipulação. E o que tem de lugar que manipula as pessoas, não permitindo que as pessoas busquem conhecimento para serem instrumentos em suas mãos, segundo os seus interesses, não tenha dúvida, está cheio. Sabe por que eu gosto de vir aqui no Conectar? Porque o pastor Fábio, como eu, um homem de Deus, ele deixa o Espírito fluir. Falar segundo a necessidade do coração da igreja, não segundo o interesse dele em relação a vocês. O interesse dele em relação a vocês é que vocês sejam salvos. Amém, glória a Deus. Por isso que ele nos convida e nos dá total liberdade, porque a liberdade em Cristo é outra coisa. Pode ser que 90% do que eu falar não sirva nada para você, mas pelo menos a canção serviu. Aleluia. Porque Deus sabe o que você precisa na dose certa. Amém, amém. Terceira bem-aventurança, né? Terceiro ensinamento. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não é apatia. Ser manso não quer dizer que você vai deixar subirem nas suas costas, montar em você, meter, desculpe, o chicote no seu lombo. Mansidão não é isso. Aqui, para você herdar a terra, ter como herança, você ter como herança do reino de Deus, você tem que ter o mesmo espírito e o propósito daquele que veio trazer para você esse ensinamento. Ele fala que ele é manso e humilde de coração. Humildade não é condição social. Tem gente que é muito rica e abastada e tem uma humildade. É verdade ou não é? É verdade. E tem gente que não tem nada na face da terra a não ser o seu nome, e é um poço de arrogância, de prepotência. A pessoa tem que aprender com ele. Tem que aprender com ele. Ah, mas o Vinícius, eu não estudei, qual o problema?
Eu sou uma pessoa muito humilde, eu moro em comunidade. Qual é o problema? Eu sou mãe, é mãe solo que chama? Né? Agora é, né? Eu tenho que me adaptar, né? Então, eu sou mãe solo. Qual o problema? Eu sou pai solo, que também tenho pai solo. Qual é o problema? Aprenda, busque e pratique. Eu vi a igreja falar amém? Amém. Vou perguntar a vocês, igreja. A quarta: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Preste muita atenção nisso. Fome e sede de justiça. Você não confundir como um ser humano normal, que nós somos seres humanos, nós deixamos de ser naturais quando nos tornamos espirituais. A pessoa natural, ela entende justiça como sendo olho por olho. O reino de Deus não é assim. E nós vamos te mostrar que não é assim. O reino de Deus é completamente diferente. Pastor Fábio falou mais cedo aqui sobre o perdão. Muitas vezes, quando você fala de justiça, a coisa que você não consegue relacionar, dependendo das circunstâncias, é a palavra que diz perdão. Não quero perdão, eu quero o quê? Justiça. Compreende? Ainda mais se algo que for muito danoso à pessoa, ela quer justiça. Dá para mudar o passado? Muitas vezes o passado se arrasta. Verdade ou não é? Tem pessoas que têm um passado, e o passado não foi nada bom. Pessoas que sofreram no passado, e elas têm receio que o seu futuro um dia se repita o que aconteceu onde? Isso em todos os sentidos. Em todos os sentidos da vida. As frustrações. Não dá para você mudar o passado. Não dá para você apagar aquela sua decepção. Não dá para você apagar aquela frustração. Mas Vinícius, então, e o meu futuro? Pode acontecer a mesma coisa? Sim e não. Pode. Vai. Compreende a diferença? Tudo pode. Mas quer dizer que vai acontecer? Não. Ninguém pode afirmar que vai acontecer, principalmente se você aprender a lidar com o seu passado e deixar o passado no lugar que é dele. Onde que é? No passado. É isso aí. E se perdoar. E perdoar quem te causou dor. Quando você aprende isso, você está colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Quando a pessoa vem para a igreja, nós ensinamos a pessoa e aprendemos dessa forma. Eu me lembro de um fato do seu Sebastião. Era um senhor que ele era militar. Estou falando quando eu me converti, estou falando
Foi antes de eu me converter, eu era adolescente. Tem pouco tempo, entendeu, gente? Esse seu Sebastião, ele era muito amigo do meu pai. E eu vivia na comunidade, eu falava palavrão, cada 5 palavras tinham 10 palavrões que saíam da minha boca. Perto da mãe e do pai ficava um santo, mas longe do pai eu dava férias para o diabo para poder ficar no lugar dele. A ausência de Deus. É isso. E o seu Sebastião, uma vez, ele fez uma brincadeira de mau gosto comigo, eu não gostei. Foi na lata. Ele fez, recebeu. Muito amigo do meu pai. O que eu já sabia? Vai falar para o velho João. E não deu outra. Quando eu cheguei em casa à noite, meu pai, naquela época, a criação dele, eu já entrei em casa com a mão dele no meu cangote e eu já virei cambalhota dentro de casa. Ele me bateu porque eu respondi o seu Sebastião. Eu devia ter respondido aquele senhor? Não. Era o ensinamento que o meu pai dava da forma dele? Era. Mas com isso ficou no meu coração uma mágoa tão grande daquele homem, que eu queria ver o diabo, mas não queria ver aquele homem. É assim ou não é? Nessa mensagem eu estou lembrando dessa história. E quando eu entrei para a igreja, isso era adolescente, devia ter 16, de 15 para 16 anos. Entrei para a igreja com 20 anos. A palavra, você tem que perdoar. O ensinamento de Jesus. Bem-aventurança. E o 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão o quê? A misericórdia é uma prática, é uma ação, é um complemento, um desdobramento do perdão. Compreende? Mas se você tem algo contra alguém, não adianta você querer pedir a Deus perdão se você não perdoou ao que te fizeram. Quem é que fez mais mal a quem? Aquela pessoa a você, ou você, pela sua humanidade, a Deus? Com os nossos pecados, com as nossas blasfêmias muitas vezes. E esse foi o ensinamento. E eu não tinha mais oportunidade de encontrar o seu Sebastião, porque eu já estava no quartel, já tinha me convertido, claro. E depois conheci a minha esposa, e na igreja fazendo um trabalho de evangelização, tudo. Já batizado no Espírito Santo, cria, por conta das transformações que Deus fez em nossa vida. E o Espírito Santo sempre me trazendo a lembrança quem? Você está caminhando, mas ainda tem algo que você precisa corrigir. Ou seja, a sua vida está continuando, mas tem um passado que te acompanha. Compreende? Sim. Até que eu falei para minha mãe, mãe, a senhora tem visto o seu Sebastião aí? Não, Vinícius, o seu Sebastião está muito doente e tal, né? De vez em quando ele vai para o hospital, fica lá muito tempo, e quando volta continua doente. Ela, não sei não. Quando fala esse não sei não, quer dizer, está chegando a hora, né? Pois bem, passou algum tempo, tal, voltei na casa da minha mãe. Seu Sebastião era um homem de quase 1,90 m, já um senhor.
Eu tinha uns 23 anos, não casei com 23, devia ter uns 21 anos mais ou menos. Aí daqui a pouco, lá da minha casa, que morava no prédio em frente, coisa de uns 50 metros assim de distância da casa dele, eu morava no segundo andar com a minha mãe, ele morava no terceiro, e a esposa dele, esqueci o nome da esposa dele, chegou na varanda gritando: gente, socorro, Tião está morrendo, alguém me socorre. Ela não conseguia, já era uma senhora, levar o seu Sebastião nos braços. Eu falei para minha mãe: eu vou lá. Fui para o terceiro andar, peguei aquele cara pesado pra caramba no meu braço, desci 3 andares com ele, botei ele dentro do táxi e ele nunca mais voltou. A prática da misericórdia é o que exemplifica o perdão que você dá para as pessoas. Guarda isso. Eu não pedi perdão a ele de boca. Eu nem lembrava disso naquela época. Mas só entedecido com aquele cidadão muito pesado. E só estávamos nós 3, a esposa dele, ele e eu. Ela entrou no táxi com ele, ele foi e não voltou nunca mais. E Deus me permitiu escrever, ou seja, passar uma borracha naquele meu passado com um ato de misericórdia para continuar minha vida. Em Mateus, capítulo 18, capítulo 18, Mateus 18, 21, estávamos na Mateus 5, dos ensinamentos de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus começa a ensinar para os seus discípulos especificamente, e como deveria ser o trato e o convívio na igreja. Como devemos viver entre os irmãos. E aqui no versículo 21, Pedro ele pergunta. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou ao Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 21. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Pedro, eu não te disse 7 vezes, mas o quê? 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Não tem limite. Mas, Vinícius, mas espera aí. Se a pessoa for uma pessoa que é muito, desculpa a expressão que eu vou usar, muito canalha, porque dentro da igreja, a igreja é uma sociedade que tem de tudo. Tem do que presta e do que não presta. Por isso, quando você vem para a igreja, não deixa a bolsa solta, não. Entendeu? É isso mesmo. Você não está no paraíso. No paraíso que a gente não vai precisar mais ter essa preocupação. Verdade ou não é? Onde há... Sim, gente, desculpe. Eu não estou levantando nenhuma suspeita contra ninguém. Eu estou dizendo para todos: vigie.
Vigie. Ser manso não quer dizer ser apático. Ser humilde de coração não quer dizer que somos bobos. Então preste bem atenção nisso. Então, quando essa pessoa que tem mau caráter está no nosso meio, e ela quer tirar proveito, vê a quantidade de pessoas, ela quer logo ter uma forma de tirar proveito, tirar vantagem das pessoas. Você tem que ter cuidado, sabe com o quê? 2 vezes ter cuidado. Primeiro, para não cair no golpe desse golpista, ou dessa golpista. E segundo, para não deixar que isso contamine o seu o quê? Mas Vinícius, eu tenho que perdoar? Sim. Se você quiser viver em paz com você mesmo e seguir em frente, sim. Mas quantas vezes? Até 7 vezes? Da 8ª vez eu posso plantar a mão? Não. Nem 14. Porque a questão da justiça não é nossa. Entende o ensinamento de Jesus em Mateus 5? Para todos nós? Queremos justiça. Quando você fala que é justiça, você quer causar, na verdade, na pessoa o mesmo sentimento que ela causou em você, de frustração, de dor, de decepção, seja lá o sentimento que ela causou em você, quando você fala, eu quero justiça. Não precisa nem falar, só em pensar que tem que fazer com ela o que ela fez com você. E por que não dizer, ainda é pouco, fazer com ela só o que ela fez comigo. Eu dou um boi para não entrar. Ai meu Deus, quantas vezes eu já usei essa frase. Tem gente que balançou a cabeça, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas a boiada inteira para não sair nunca mais. Fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. No catuca não, irmão. Eu também já falei tanto, gente. E agora o Espírito Santo está... Você também falando. Porque você fala, não, tu me causou isso, eu vou te causar 2 vezes isso, para tu ver o que é bom para... É isso que Deus quer. O que a gente quer? Seguir um rei desse mundo que usa espada para conquistar as coisas, ou o nosso reino não é desse mundo? O nosso reino é celeste. Amém. Qual é o que tu quer? Entendeu, Maxwell? Nosso irmão em Cristo da Igreja Bola de Neve. Aleluia. Amém. Eu te amo, cara. Logo a seguir no versículo 23, gente. Depois eu vou mostrar para você que o ensinamento do Senhor Jesus, Ele colocou em prática. E quando nós temos o Espírito Santo, nós também colocamos em prática. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. A parábola do credor incompassivo. Em algumas Bíblias está o credor cruel. Isso aqui é muito bacana, é uma alegoria que se faz nessa parábola, que esse rei é Deus. E o servo é o ser humano. É o ser humano. E o conservo é o outro ser humano. Então pense nisso. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Deus resolveu ajustar conta com todos nós. Já enviou Jesus
para perdoar os nossos pecados, para derramar o seu sangue pela minha salvação, por sua salvação também. Você não depende de ninguém para que você tenha a sua salvação assegurada, porque Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Amém? Você não depende de mais ninguém. Continuando, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Só para você entender, esses 10.000 talentos representa, naquela época em que Jesus estava se referindo, como se fosse milhares, vamos colocar assim, 1000 anos de trabalho diário e ininterrupto, 24 horas por dia, trabalhando durante 1000 anos. Ou seja, é muito que está devendo, não tem como pagar, nem a família toda trabalhando junto não tem como. Assim era a nossa dívida com quem? Com Deus. Você conseguia pagar sua dívida com Deus? Não. Se a gente conseguisse, não precisava ele enviar Jesus? Sim ou não? Só a minha, pelo amor de Deus. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. O rei falou assim, já que você não tem como pagar, a sua dívida é impagável, então vou vender tudo seu, você e a sua família toda, para poder diminuir um pouquinho da dívida. Não vai pagar tudo, mas por sua vez você vai sentir na sua pele o que é dever. E esse camarada então, versículo 26, ele fala, então o servo, prostrando-se, reverente, porque todo mundo que está precisando fica humilde, é verdade ou não é? Você já viu alguém que está precisando ser arrogante? Não. Eu também nunca vi. Às vezes tem raras exceções, mas quem está precisando sempre se coloca numa condição de humildade. Saindo, porém, aquele servo, ou seja, depois que ele teve a dívida dele perdoada, aquele cidadão saiu, encontrou um dos seus conservos. Esse servo tinha alguém que trabalhava para ele, era um conservo. Olha o que ele faz, que lhe devia 100 denários. Esse camarada que Deus, o rei, perdoou, devia 1000 anos ininterruptos de trabalho esforçados, 24 horas. Disse que ia pagar, mentindo, mas teve a dívida perdoada pela misericórdia do rei, misericórdia do Senhor. Agora ele, com alguém que devia a ele apenas 100 denários, que só você ter uma proporção, significava naquela época de Jesus um trabalho de 3 meses. Quem é que devia mais? Essa pessoa a ele ou ele a Deus, ao rei? Entende? Isso se aplica a nós. Repare. Aqui, versículo 28, né? Devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Max, como você é meu amigo, posso usar você como exemplo? Vem aqui na frente, por favor. Aqui, só para você ter o exemplo. Eu devia ao rei algo que eu nunca ia pagar na minha vida, nem na minha morte, nem eternamente eu ia pagar. Eu ia ficar com essa dívida eternamente, uma dívida eterna, a dívida eterna. E o rei, o Senhor, o que ele fez comigo? Usou de compaixão, de misericórdia, e fez o quê? Mas ele que me devia, ele fez algo para mim que eu não gostei. Ele fez algo para mim que me deixou muito chateado com ele, mas não se compara ao que eu fiz com Deus.
E ele foi e falou: pô, Vinícius, me perdoa, né? Eu sei que eu te devo, eu sei que eu fiz um mal a você, mas me perdoa. E aqui diz que esse servo agarrou ele pelo pescoço, arrastou ele e lançou ele na prisão, para que ele pagasse a dívida. Está compreendendo? Ou seja, o que as pessoas fazem com você, muitas vezes você não consegue perdoar. Ah, eu perdoo. Sério? Sério? Pode sentar lá, por favor. E continuando aqui, olha quem está vendo as nossas ações. Ah, o diabo está vendo, ele vê também, mas estou me referindo a Deus. Quem está compreendendo? Eu estou me referindo a Deus. Olha o que diz aqui no 29. Então seu conservo, caindo-se-lhe aos pés, lhe implorava. Esse servo rogou a Deus, pedindo misericórdia, e o seu conservo lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Da mesma forma que ele falou com o rei: sê paciente comigo, eu te pagarei uma dívida que ele nunca ia pagar. Mas esse conservo ia pagar, porque a dívida é pequenininha. O que eu te fiz não é nada, dá para eu pagar. Tem misericórdia de mim. E essa pessoa dura, que gosta de receber misericórdia, mas não gosta de exercitar o quê? Eu estou falando para a igreja. Esse ensinamento aqui de Mateus 18 é para a congregação, é para a igreja, para nós. Mateus 5 a 7 é para todo mundo, 18 é para nós, igreja. Versículo 30: ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. É também uma questão de ignorância. Como é que o cara vai pagar a dívida estando preso? Né? Está no sal, não vai pagar essa dívida, está preso. Como é que vai pagar a dívida? Assim muitas pessoas não pagam sua dívida com alguns, porque ela está presa dentro do coração dessa pessoa. Essa revelação vem agora, tá, gente? Você prende alguma coisa no seu coração, e por isso que não tem o perdão. Parou para poder analisar? Essa referência, essa simbologia, prendeu quem estava devendo. Faz sentido? Como é que vai pagar a dívida se está preso? Guarda isso no seu coração. Eu parei aonde? Eu sei, quero saber se você está acompanhando. Parei no 30, né? Tá certo. 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Levaram até o rei, até Deus. Pô, peraí, tem aquele cara que te pediu perdão, Senhor, pela dívida impagável dele? Ele te pediu perdão, e você perdoou aquela dívida que ele ia ele ia estar na eternidade te devendo, e você perdoou. Viu o que ele fez com Zequinha lá? Ele colocou ele na prisão por algo pequeno que poderia ser pago, aprisionou ele para ele pagar a dívida. E olha a resposta do rei, a resposta do Senhor. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste.
Eu te perdoei porque você me pediu misericórdia. Eu te perdoei por compaixão. Eu te perdoei porque esse foi o ensinamento que eu tenho deixado. Aqui onde que está? 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos carrascos, aí está verdugo, são os carrascos, até que ele pagasse toda a dívida, ou seja, colocou ele no tormento eterno, porque ele não usou de quê? Mateus 5, 7. Bem-aventurado os misericordiosos. Que alcançará a misericórdia. Amém. O ensinamento para a igreja é isso aqui. E nós vamos finalizar agora. Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não, 2 não. No capítulo 7, versículo 60. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, da graça de Deus. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir, porque ele estava pregando a palavra de Deus. E aqui eu falei para você que ia dar um exemplo de Jesus e o exemplo daquele que ouve o ensinamento, que tem o Espírito Santo e a graça de Deus, como deve agir. No versículo 60 diz, no 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Repare uma coisa, quando a pessoa ela recebe uma dor tão grande, tão profunda, a reação dela natural é ela querer fazer com que aquele que está provocando essa dor nela sinta, no mínimo, a mesma coisa. A questão da justiça. Mas para aqueles que são espirituais, para aqueles que recebem o ensinamento de Cristo, o nosso mundo não é esse. Aquele que te causa dor, que está fazendo esse passado te acompanhar, e você não sabe se o seu futuro vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no seu passado, porque esse passado, para onde você vai? Vem aqui, Max. Agora ele é meu passado, acompanha. Pode botar a mão no ombro aí. Para onde você vai? Porque você não se viu livre desse passado. Você vai para um lado, vai para o outro, e quem está junto de você? Você para um instante e olha para trás, quem você vê? Mas meu Deus, será que se eu for para cá, ele vai me acompanhar? Se eu for para o outro lado, ele vai me acompanhar? Se eu for para essa área da minha vida, vai me acompanhar? Porque ele está preso. Guarda isso no seu coração. Limpa esse negocinho que você tem aí dentro, que parece que é apenas um órgão importantíssimo do nosso corpo. Mas não é só isso, é muito além disso. Isso que você tem aí dentro, chamado coração, é a fonte da vida eterna. Ouviu? Amém. Obrigado. Sem passado. Perdoa. Ouviu? Tire esse peso de você. Viva em paz.
Porque aquele que vive em paz, como Estevão, versículo 60, aqueles caras causando dor nele do apedrejamento, ele fala aqui, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, caramba, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, ele morreu ou adormeceu? Para ressuscitar em Cristo Jesus. Amém. Esse foi o ensinamento que os seus discípulos receberam, cheios do Espírito Santo e com a graça de Deus, colocando em prática. Em Lucas capítulo, finalizando mesmo, gente, meu Deus do céu, Lucas 23, a crucificação de Jesus. Falar é fácil. Jesus ensinou para todo mundo, né, nas bem-aventuranças, o que tem que fazer. Jesus ensinou lá no capítulo 18 para a igreja toda. Vamos ver se esse Jesus vai fazer a mesma coisa também. Falar é fácil. Você fala porque não é você que está passando. É fácil você dar opinião. Não foi você que sentiu na pele? Quem está me compreendendo? Nascida de Deus, que tem o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo consegue perdoar. Entende? Só quem tem o Espírito Santo. Não é quem frequenta a igreja, quem tem o Espírito Santo. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com os malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, o que ele falava? Pai, porque não sabem o que fazem. Assim é o ensinamento que ele dá para nós. Se você quer ter uma vida, opa, só um minutinho, por favor. Se você quer ter uma vida próspera, de tranquilidade e sem sombra, pratique. Tem um filósofo francês ligado também à questão da psicanálise. Eu tenho lido muito sobre a questão de psicanálise, eu gosto. A psicanálise cuida da alma, não é religiosidade, é ciência. E Conte, ele diz assim, olha, a misericórdia é a virtude do perdão, seu segredo e sua verdade. Esse camarada aqui falou no século XIX, não, século XX, 1900 e o início de 1900. Olha a revelação que ele teve. A misericórdia é a virtude do perdão. Seu segredo, a misericórdia é o segredo do perdão. A misericórdia é a verdade do perdão. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então diga para ele: usa-me,
suave. Usa-me como um farol. Que brilha à noite como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira minha de qualquer hora, em qualquer lugar. E daqui a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Espírito Santo, muito obrigado, meu Pai. Agradece a Deus pela mensagem de hoje. Agradece a Deus por esse alimento para a nossa alma. Esse ensinamento de Jesus que se completa com essa percepção de que, de fato, quando perdoamos, mais bem fazemos a nós para seguirmos em frente, do que, na verdade, a outra pessoa que porventura tenha nos causado qualquer tipo de estresse, de dor, de sofrimento, de frustração. Porque a diferença nossa para este mundo é o que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo. Agradece a Deus, agradece a Ele. Agradece. Oh, meu Pai. Te glorificamos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Sente um minutinho, por favor. Sente um minutinho só. Tem uma história. Guarda isso que eu vou falar para você. Tem uma história que tinha um menino, uma criança, que ela sempre brigava na escola com seus amiguinhos. Sempre chegava em casa e falava para o pai que brigou com fulano, brigou com ciclano. A vida daquela criança estava se tornando um tormento, porque ela sempre brigava na escola. E o pai, na sabedoria de vida, ao invés de dar razão ao filho, fala assim: não, vamos lá saber na escola por que você brigou, com quem você brigou. Mas o pai, para poder curar aquela criança, sem criticá-la, sem apontar o dedo para ela, esse pai disse o seguinte: filho, vamos fazer o seguinte, toda vez que você brigar com alguém na escola, que você se desentender com seu coleguinha, chega aqui em casa, na porta do seu quarto, prega um prego. Não tem lógica, né? Bota aqui na porta. Eu vou te ensinar. Pega a porta aqui, prega um prego. Todo dia que você chegar, prega um prego. Aquele menino foi e falou: não, tá bom, pai. Olha o que é a sabedoria. Tá bom. E o menino começou a fazer o quê? Pregar o prego.
porta. Como era pode ficar à vontade, não precisa se estressar com o telefone que toca, que isso acontece em qualquer lugar. Tá bom? Só tira o som, pelo amor de Deus. Mas fica à vontade. Preste atenção. Então, aquele menino foi e pregou a porta dele. Imagine a porta cheia de prego, porque o menino era terrível. Mas o pai não brigou com ele, ensinou ele. Olha o desfecho desse ensinamento. Quando ele chamou o pai, falou: pai, olha aqui esse botão de prego, mas eu já parei por aqui pela metade. Aí o pai perguntou: por que você parou pela metade? Não, porque eu desisti de ficar brigando com os meus amiguinhos. Ou seja, ele não queria encher a porta de prego. Eu desisti. Aí o pai virou para ele e falou assim: agora, tire cada um desses pregos. E ele foi e começou a tirar os pregos. Tirou todos os pregos. E o pai falou para ele: está vendo essas marcas? A porta é o seu coração. Os pregos são exatamente esses aborrecimentos, essas brigas, essas lutas, isso que te causa dor, que você coloca aí. Está vendo esses buracos? São as marcas que deixam no seu coração. Então guarda isso. Só tem uma marca. Só tem uma marca que tem que estar no meu coração, no seu coração. É a marca do sacrifício de Cristo. Depois dessa marca, não deixe mais nenhuma ocupar espaço no seu coração. Amém? Amém. Deus abençoe, tá? Amém.